Bom, você já percebeu que tem várias pessoas que sabem exatamente o que fazer para as outras pessoas melhorarem suas vidas, mas ela não consegue resolver a vida dela? Esse é um dos conceitos comentados nesse livro aqui, 12 Regras para a Vida. Terminei de ler semana passada esse livro aqui. O conteúdo é muito bacana, ele fala sobre o antídoto para o caos, ele fala sobre comparações, sobre verdade, sobre vários tópicos interessantes que dá pra gente tirar muito proveito. Então, por conta disso, eu separei 4 lições para conversar contigo aqui no vídeo sobre aprendizados que eu tirei dessas lições e que eu tenho certeza que se você praticar na sua vida e também refletir um pouquinho sobre cada um desses pontos, você pode melhorar seus relacionamentos, melhorar a forma que você se comporta, melhorar as suas finanças, melhorar diversas áreas da tua vida, dependendo de onde você queira aplicar. Então, se você sente que está sempre ocupado, mas não consegue evoluir, que quando você se compara com a vida de terceiros, você sente que parece estar meio atrasado, esses problemas que a maioria das pessoas adultas tem, se você tem esses problemas também, cara, fica comigo até o final do vídeo, porque refletir sobre esses 4 pontos que eu vou comentar contigo aqui hoje, eu tenho absoluta certeza que vai melhorar a tua vida como um todo. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube aqui. A maior parte do tempo eu falo sobre o quê? Finanças, investimentos, Bitcoin, essas coisas, né? Mas tudo que permeia, que pode melhorar de alguma forma a tua vida financeira no final das contas, eu acho relevante trazer aqui pro canal. E como eu gosto de leitura, eu comento sobre livros também, beleza? Então, das 12 regras aqui, eu separei algumas para falar contigo. A primeira delas, vamos começar logo, é pela regra número 2, que diz assim: cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Cara, isso aqui é um tópico muito interessante, porque se você refletir na sua vida, muito provavelmente você tem esse comportamento de tratar melhor coisas de terceiros do que as coisas que é para você mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era mais novo, que eu morava com meus pais, bem mais novo lá, eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, 8, 9, a gente tomava café da manhã, minha mãe servia o café, por exemplo, dava um copo de azeitona, extrato de tomate. Sabe aquela quando compra azeitona no mercado e aí você lava e usa aquilo ali, já vira um copinho de café, um copinho de água ali para deixar na pia. Então, beleza, eu tomava café com aquilo ali e tal. Quando ia alguma visita lá em casa, seja um vizinho, um conhecido do meu pai, da minha mãe, sei lá, pô, minha mãe botava uma xícara melhor, botava ali um pires, uma xícara, um jogo americano um pouquinho melhor e tal, botava a mesa mais bonitinha. Ou seja, quando era pra gente, a gente não ligava muito pra isso. Só que quando era pra terceiros, botava uma louça melhor pra aquilo ali. Não tem problema nisso, você tratar bem terceiro. Só que o problema, que é o que o autor comenta aqui, é que você deixa de se tratar bem, de fazer o mesmo pra você. Aqui em casa, se você vier tomar um café aqui em casa, a mesma louça que eu vou servir você, a garrafa de café, a xícara, tudo vai ser igual que eu tomo todos os dias com a minha esposa e com meu filho, né? Então não tem essa diferenciação. Por quê? Porque eu quero o melhor para mim também, né? A mesma atenção que você dá para terceiros, às vezes, você falta com você mesmo, né? Eu não sei se você já percebeu, quando envolve finanças, por exemplo, fica claro ver isso. Tem gente que, conforme a vida vai passando, por exemplo, o pai cuida do seu pai, por exemplo, eu vou cuidar do meu pai quando meu pai estiver velho, o meu filho passa a cuidar de mim quando eu estiver velho, eu tenho um tio distante que você toma ali a responsabilidade de cuidar daquela pessoa. E aí o que a pessoa faz? Cara, faz tudo do melhor para aquela pessoa que está sendo cuidada. Então, pô, leva na fisioterapia, faz um check-up, faz alongamento com a pessoa, vai ao Pilates, só que a pessoa que é a cuidadora não vai à academia, não se alimenta bem, não faz uma musculação, uma dança, um negócio. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a pessoa dedica muito, muito tempo para tratar melhor o terceiro, não que não deva tratar, mas a pessoa esquece de tratar a si mesmo bem também. Quando fala de finanças, eu ia falar de finanças, dei outro exemplo aqui, né? A pessoa organiza a vida financeira do cuidado, né? Então fala, putz, não, toma aqui um dinheiro, ó, tem que organizar mais ou menos, seu orçamento tá mais ou menos assim, a pessoa fica cuidando ali para a pessoa não sair da linha. Só que quando olha para a própria vida financeira, tá tudo desorganizado, a pessoa tá endividada, não consegue investir direito, paga uma conta aqui, a outra não dá, bota para frente, você entende o que eu quero dizer? Então refletir sobre esse ponto é fundamental, porque muito provavelmente, se você não está prestando atenção, muito provavelmente tem algum comportamento que você faz hoje, que você dá muito mais atenção para terceiros ou coisas de terceiros, do que a atenção que você dá para você mesmo. Reflita sobre isso aí, que eu tenho certeza que em alguma área da tua vida isso pode melhorar. Quando eu terminei de ler essa regra aqui, no dia que eu tava lendo, eu fiquei uns 15 minutos pensando, cara, o que eu posso melhorar? Eu já identifiquei vários pontos que eu posso melhorar nesse item aí. Então eu tenho certeza que tu vai melhorar também. Então, ó, a próxima regra que eu separei aqui para falar contigo é a regra de número 8, que ela diz assim: diga a verdade ou pelo menos não minta. Tá aqui na regra número 8.
Cara, isso daqui, pô, Alexandre, eu não preciso me preocupar com isso, Alexandre, porque eu não minto. Cara, eu não tô falando de mentira no sentido de você falar assim, eu fui lá no restaurante tal e você nunca foi, por exemplo. Eu viajei pra Indonésia e você nunca pisou na Indonésia. Isso é idiotice, né? É nível de mentira de maluco. Eu tô falando daquela mentira que gera conformidade. É isso que o autor comenta aqui no livro. E, cara, isso é muito verdade, esse ponto que ele comenta. Porque é o seguinte, imagina aquela situação, você tá lá no seu trabalho, faz as coisas e tal, tudo mais, e aí a galera do trabalho vai marcar alguma coisa no final de semana, tipo um happy hour, um encontro do pessoal, só que você não quer ir. Você não tá afim de ir para aquilo ali. E aí o pessoal chama, vamos me encontrar, parará, pererê, pô, fulano, bora? Aí você, ao invés de você falar a verdade, no sentido de, pô, não vou não, cara, eu tenho umas paradas pra fazer no final de semana lá em casa que eu quero ficar em casa só não quero ir. Você não faz, você inventa uma pequena mentira ali pra sair pela tangente. Então tu fala assim, putz, cara, não vai dar pra mim não. Aí tu inventa uma mentira, né? Que a gente fala que é desculpa, mas é uma mentira. Você fala, putz, eu tenho que marcar, sei lá, revisão do carro. Ou então, pô, tem um familiar meu que eu vou receber lá em casa e aí não dá pra eu ir. Ou, pô, minha esposa não tá bem, ou meu marido não tá bem, bota a culpa no cônjuge, né? Muito comum também. Ou então, por exemplo, falando de relacionamento, você deixa de falar alguma coisa que tem que ser falada por completo para não gerar um desconforto momentâneo, para evitar um possível confronto, uma possível discussãozinha ali, entendeu? Então você passa por isso também. Tem várias áreas se você refletir. Cara, eu tô te falando isso aqui, mas eu preciso melhorar também, pô. Eu não vou pagar de, não, sou bonzão, não faço isso. Todo mundo faz, cara. Todo mundo faz, porque é muito conveniente fazer isso. Essas mentiras de conformidade é muito conveniente. Você evita determinados conflitos, você evita determinadas coisas. Só que tem um problema muito grande nisso. E o problema é que lá na frente, essa pequena mentira te cobra um preço muito mais alto do que tu ter falado a verdade agora. Né? Ele dá vários exemplos no livro abordando esse tópico, inclusive, só que voltando para os nossos 2 exemplos que eu dei aqui. Cara, imagina lá na tua situação, tu deu uma desculpa para não ir pro happy hour do trabalho, por exemplo, e aí depois inventou uma mentira, e aí para ficar em casa. Só que depois todo mundo descobriu que você mentiu, que você foi e falou aquilo ali só para não ir. E aí, qual é o problema disso lá no futuro? É que tudo que você falar, a partir do momento que eles descobriram aquilo ali, vai ser colocado em xeque, cara. Em xeque entre se você tá falando a verdade ou não. Se, sei lá, numa outra situação você fala, pô, não vai dar não esse fim de semana porque eu tenho XYZ. Aí, tá inventando, cara, você tá mentindo e tal. E olha que eu tô falando em coisas simples aqui, você imagina aumentando essa esfera. Como que seria lá no seu trabalho? Era muito melhor você chegar pro pessoal e falar, pô, cara, não tô afim de ir não. Quero ficar em casa no final de semana. Pô, mas tu tem um compromisso, alguma coisa? Não tenho nada não, só quero ficar em casa. Pronto, você ia gerar um desconforto ali, pô, desunido, pô, tu não vai com a gente, não sei o quê. Um pequeno desconforto ali, desconforto que ia ser resolvido em 10, 15 minutos e pronto, não ia ter problema mais. Só que você joga uma mentirinha e isso aí, quando vira verdade lá na frente, cara, é um problema muito maior. Mesma coisa relacionamento. Às vezes você deixa de falar alguma coisa ali no momento para não gerar um desconforto com o teu marido, com a tua esposa, qualquer coisa nesse sentido. Uma coisa que seria resolvida em 10, 15 minutos de conversa ali, de diferença. Só que lá na frente, quando isso vem à tona, é um problema absurdo. Tu tem um problema pro resto da vida. Tudo que você fala é colocado em xeque, entendeu? Então, não vale a pena, cara. E esse tópico eu separei para falar com você aqui, porque eu preciso melhorar algumas coisas aí. E eu tenho certeza, cara, que você, se você refletir, você pode melhorar também. Pô, por exemplo, no trabalho, eu dou umas desculpas para não fazer determinadas coisas, no sentido de encontrar algumas pessoas e tal, tudo mais. Eu já cansei de dar desculpa. Desculpa não, de mentira mesmo. Pô, uma galera, sei lá, que eu estudei na 4ª série, quer montar um grupo, não, vamos nos encontrar, não sei aonde. Eu não quero, cara, eu não tenho contato com ninguém mais da 4ª série, não quero. O cara me procura, eu não, falou, valeu, não quero não. Às vezes eu inventava mais desculpas, só que agora eu tô melhorando já esse ponto. Essa não foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu ouvi falar em algum outro livro sobre esse tópico, esse tema, mas eu não lembro qual livro. Só que aí o fato de ter lido novamente nesse livro daqui me fez refletir e eu vi que preciso melhorar alguns pontos também. Beleza? Inclusive, falando em outros livros, eu tenho uma planilha de recomendação de leitura dos livros que eu já li. Inclusive, eu vou atualizar, vou colocar esse livro lá. E eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu fiz uma planilhazinha normal no Google Drive. Se você tiver interesse, cara, dá uma olhada na planilha lá. Tem um link de compra da Amazon, se você quiser comprar também. E aí fica mais fácil. Porque normalmente as pessoas me perguntam qual livro que você recomenda, qual que você leu e tal. Eu botei tudo numa planilha, fica mais fácil isso daí, tá? Vale ressaltar um ponto interessante sobre esse tópico, cara. Nós vivemos em sociedade. Então tu não vai sair por aí falando tudo que vier na tua cabeça, porque o nosso convívio em sociedade exige que a gente segure algumas informações. Por exemplo, tu tá no ônibus, passa uma pessoa com um odor absurdamente ruim.
Aí você vai, carniça, tá? Você não vai falar, você pode até pensar, mas você não vai falar, você vai ficar aqui, ó, fingindo costume e tal, certas situações você deixa passar, né? Então tem que ter bom senso com esse ponto aí. Bom, e a terceira regra que eu separei é a regra de número 4, que ela diz assim: compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. Pô, cara, eu tinha muito esse problema. Eu, inclusive, tô melhorando isso. Mas esses dias mesmo, eu me peguei me comparando com outra pessoa, com relação aqui ao YouTube. Mas deixa eu te falar antes, por que a comparação é ruim? Cara, a comparação é como se fosse a matéria-prima da frustração. Você não começou no mesmo ponto do que nenhuma outra pessoa. Porque tem toda a conjuntura da tua vida envolvida no ponto que você iniciou, qualquer coisa que você for pensar, e ainda tem a tua condição psíquica mesmo, porque isso influencia exatamente na tua motivação, como que você se dedica, se você tem foco, se você não tem. Então, a única comparação que é leal contigo mesmo é com você de ontem. Se você melhorou ou não essa situação. Por exemplo, eu tô estudando para passar numa prova, mas aí teve fulano que começou a estudar depois de mim e ele tá melhor, tá fazendo simulados melhores do que eu. Cara, cada um tem uma história. Fulano é mais inteligente que você, teve mais base, estudou mais, estudou numa escola melhor quando era mais novo. Você estudou numa escola pior, não tinha estrutura direito na sua família, você tinha uma porrada de dificuldade e agora você está tentando corrigir isso e leva mais tempo para você chegar num nível competitivo de prova, por exemplo. Né? Eu tô dando exemplo de prova aqui. Então, esses dias mesmo, eu tava me comparando com essa questão de YouTube. Eu tava pensando, pô, cara, o que eu posso fazer para melhorar? Queria gravar um vídeo por dia. Aí eu fui ver alguns canais e falei, pô, esse cara aqui grava um vídeo todos os dias, porra, como é que eu posso fazer isso? Aí você vai ver, pô, o cara produz conteúdo há 5 anos, consistentemente, muito provavelmente não, certamente, ele faz um roteiro de uma forma melhor que a minha, ele tem uma dicção melhor do que a minha, ele sabe conectar ideias de uma forma melhor que a minha, ele já está mais habituado a fazer isso, provavelmente tem uma equipe de edição, uma equipe não, uma pessoa para editar, talvez uma pessoa para filmar, então a conjuntura é toda diferente, não dá para me comparar, eu estou em outro momento, eu tenho que me comparar comigo do mês passado. Pô, eu tô fazendo um vídeo melhor, minhas thumbnails estão melhor, eu consigo fazer um roteiro legal, eu consigo ter mais estrutura para fazer esse vídeo. É essa comparação que é leal. A comparação com terceiros é desleal contigo mesmo. Inclusive, a comparação freia muitas pessoas de começarem a investir. Porque as pessoas pesquisam sobre investimento, querem começar a investir, aí vai ver a vida de qualquer influenciador que fala de investimento, o cara, não, vou fazer um aporte aqui de 250 mil reais. Porra, às vezes 250 mil é o alvo da pessoa, para ela chegar assim, pô, cara, eu quero chegar nos meus primeiros 5 mil reais. Aí ele vai ver uma pessoa aportando 250 mil, aí ele quer se comparar e fala assim, porra, eu tenho 150 reais para aportar aqui. Eu estou pensando em juntar 200, 300 reais para eu conseguir fazer um aporte. Essa pessoa está aportando 250 mil, não é possível. Cara, é outro momento. Aquela pessoa começou antes de você, estudou mais, se dedicou mais, tem uma carreira diferente, tem outras fontes de renda e ela consegue aportar esse valor. Você tem que se comparar contigo mesmo. Você tem que olhar para os 250 reais que você vai investir, por exemplo, no mês, e ao invés de pensar que é pouco comparado com a pessoa que investe 1.000, você tem que olhar o seguinte, pô, poucos meses atrás eu estava endividado, não sobrava nem 50 reais. Agora aqui, eu tô conseguindo investir 250 e ainda faço um lanche todo fim de semana com a minha esposa, com meu marido, com meu filho, sei lá. Então a comparação que é leal é a comparação contigo mesmo, entendeu? Então reflita sobre isso que eu tenho certeza que isso vai te ajudar, cara. Inclusive, se esse vídeo tá te gerando valor, vê se você tá inscrito aqui embaixo. Se inscreve e deixa o like pra gente atingir mais pessoas com esse conteúdo. Bom, e a quarta lição que eu separei para falar contigo aqui é a regra de número, deixa eu dar uma olhada aqui, acho que é número 6. É a regra de número 6, que diz assim, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo, tá? Tem até um discurso de um cara da Marinha, né, que ele fala, arrume sua própria cama, virou um livro, ficou super famoso na época, faz uns anos já. Acho que você já viu esse vídeo, não já viu? Me diz aqui nos comentários. Eu lembro que eu tinha visto no Instagram. Mas esse tópico que ele comenta no livro aqui, não é necessariamente para você arrumar tua cama, arrumar tuas coisas, isso também influencia na ordem da tua vida. Mas é uma analogia para você pensar em resolver primeiro as suas coisas internas, para depois você pensar nas coisas externas. Então tem muita gente que você vê por aí, a pessoa quer resolver a política, quer resolver o problema da fome no mundo, quer resolver diversas coisas que são externas, que estão muito distantes dela no sentido do que ela pode fazer, enquanto que a própria vida dela é uma vida que ela tem uma porrada de coisa pra resolver, cara. Igual eu dei um exemplo aqui no início do vídeo, tu já viu aquelas pessoas que sabem resolver a vida de todo mundo. Tu fala assim, pô, tem um amigo meu que tá mal, cara. Perdeu o emprego agora, teve dificuldade e tal, tá se separando da mulher,
tá com dificuldade. Aí tu conversa com um amigo teu, aí ele fala, não, pô, esse cara tem que fazer o seguinte, XYZ, sobre o relacionamento dele tem que fazer tananã, e esse aqui piriri paroró. Aí a vida dele mesmo, ele não conseguiu resolver ainda. Então, esse tópico de você organizar sua casa antes de você olhar para o mundo e tentar organizar o mundo inteiro, é muito interessante, cara. E fazendo analogia da faxina, quando você faz uma faxina na sua casa, pô, vou organizar aqui, vou limpar, vou fazer, cara, você descobre ali um documento que estava fora do lugar, que era para estar lá na pasta de documentos, só que você foi preencher um formulário para fazer alguma coisa, deixou o documento aqui. Você descobre uma roupa que você não usa mais, que não faz mais sentido, porque não tem conexão com a pessoa que você é hoje. Então você descobre um elemento que tu comprou, que tu nunca usou, que ficou por ali. Então, querendo ou não, quando você começa a limpar as coisas, organizar as coisas, você identifica diversos problemas não resolvidos. E aí você pode aproveitar para resolver naquela hora ali. Então, quando você faz isso na sua vida, é como se você olhasse para dentro de você, fizesse uma autoavaliação e visse, cara, eu preciso melhorar ponto X, ponto Y, preciso melhorar nessa área, naquela área. Cara, isso aqui eu consigo melhorar de hoje para amanhã. Isso aqui, se eu fizer tal, eu consigo melhorar. Então, é muito melhor você focar nesses itens para depois você sair e tentar resolver alguma coisa no nível externo. Eu não sei se eu comentei contigo, mas eu tô sem Instagram. No ano passado eu percebi que eu tava gastando muito tempo nesse negócio de Instagram à toa, e aí eu decidi deletar. E foi uma excelente decisão minha, cara. Porque é o seguinte, com essa decisão, acabou sobrando tempo para as coisas que importam mais para mim do que essas coisas externas, né? Então, por exemplo, as coisas que mais importam para mim hoje é meu trabalho, minha família, meus treinos e o nosso canal aqui. Então, cara, o meu tempo mental é totalmente consumido com essas 4 coisas. Quando eu tava no Instagram, tinha um monte de coisa que era externa, que eu tinha acesso olhando ali, que eu ficava me preocupando que não faz diferença alguma na minha vida, tá? Então eu tenho certeza, cara, se você refletir sobre esse ponto aí na tua vida, seja em qualquer área, financeira, relacionamentos, hábitos comportamentais, qualquer coisa nesse sentido, você fazendo uma faxina interna vai ser muito mais interessante do que você se preocupar com qualquer coisa externa, tá? Ah, Alexandre, mas eu não consigo mudar meus hábitos, eu tenho dificuldade. Então faz o seguinte, dá uma olhada nesse vídeo que eu deixei para você aqui nesse card, ou então no link da descrição, que eu tenho certeza que se você praticar o que eu falei nesse vídeo, os seus hábitos vão mudar, beleza? Um forte abraço e eu te espero lá.